Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Nós temos a Rejane, amiga da Gracinha, que está aqui. Fique em pé, Rejane, para o pessoal lhe conhecer. Muito bem, a Rejane está aí nos visitando. E temos também o Wagner, que está aqui conosco também, veio com a irmã Neir. E é um prazer recebê-lo aqui, viu, Wagner? Bom, você também, certo? Muito bem. Meus amados irmãos, como eu introdutoriamente disse, nós vamos conversar sobre a realidade da salvação. Eu sei que é um assunto assim, como se diz, batido, né? Porque a gente fala muito sobre salvação, assim, no púlpito, em qualquer realidade, porque realmente é a salvação nossa grande riqueza espiritual, é a nossa razão de ser. Depois que nós conhecemos a Jesus, Jesus passa a ser o centro da nossa vida. É tanto que quem encontra esta salvação, esse tesouro chamado Jesus, e toma posse desta salvação, ele passa a considerar aquilo o centro da sua vida e não mais está pronto a abrir mão de tudo para tomar posse desta realidade espiritual. É uma situação nova de vida que não é uma mágica, não é um momento para outro, estava indo para o inferno, agora está para o céu. É uma experiência com Deus, que ele leva a conhecer a verdade em Cristo Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que mesmo que as tempestades da vida, elas nos assustem e nos assustam, mesmo que as aflições nos maltratem e nos maltratam, mesmo que as decepções nos rodeiem, e isso também é realidade. Está dizendo para uma irmã hoje que eu cheguei a um estágio que eu não crio expectativa altíssima sobre ninguém. Dou crédito de confiança, dou atenção e amor, mas se a pessoa falhar e cometer alguma coisa, dizer, mas eu nunca esperei que fulano fizesse isso. Por que não espera? O ser humano é falho, ele é falho. Diante de todas essas realidades, o cristão real, autêntico, verdadeiro, ele não desmorona. Ele se abala, mas não se deixa destruir, como diz o apóstolo Paulo. Abalados, mas não nunca destruídos, porque o Senhor que está em nós não permite que sejamos destruídos, porque Ele tem um projeto para nós, Ele tem um plano para as nossas vidas. Então, o cristão real, não o simples frequentador de igreja, ou religioso, o cristão verdadeiro fica firme, aconteça o que acontecer. Tem perdas, tem dificuldades, mas ele permanece firme na sua fé, caminhando em direção da suprema vocação em Cristo Jesus. Não é algo que se encontre numa prateleira de supermercado, não é um objeto, não é uma entidade. Salvação é uma experiência individual do ser humano com o seu Deus, com o Deus Criador. O ser humano pecador com o Deus Santo, 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 como diz lá Isaías. Como é que esse Deus tão santo quer se relacionar comigo e com você, sendo nós todos pecadores, como diz a Bíblia? É exatamente isso. A salvação é esta experiência que você tem de se conectar, de se engajar na caminhada sob a orientação de Jesus Cristo. É uma experiência individual deste homem com Deus que lhe leva a viver feliz, apesar das circunstâncias que eu
já mencionei. O santo e o pecador se encontram e há reconciliação por causa do sacrifício de Jesus. Então isso é a experiência da salvação, é você se encontrar com Jesus, não importa a idade, e dizer: eu nunca já tinha ouvido falar, negócio de igreja, negócio de crente, negócio de evangelho e tal, mas nunca tinha sentido o que eu estou sentindo agora em ouvir a palavra firme que vem do céu, endereçada ao seu coração. Então, qual é a realidade da salvação? Tem a ver com a causa. Qual é a causa da nossa salvação? É a graça de Deus, resultado do amor do próprio Deus. É bom a gente entender que a nossa salvação não é conquista, é dádiva. Dádiva, é presente de Deus. Não é conquista. Eu conquistei a salvação porque eu fiz isso, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu pago minhas contas em dia, porque eu não digo palavrões. Calma. Não é uma conquista. É uma dádiva que vem do céu para você. E você então toma posse disso com alegria no seu coração. Antes desta graça se manifestar em Cristo Jesus, a lei estava estabelecida. E ela não podia ser cumprida. Ninguém podia cumprir a lei devidamente. O pecador não conseguia. E muitas vezes se frustrava porque não conseguia. Por mais que quisesse. Todas as leis estabelecidas, os 10 mandamentos rigorosamente ensinados pelo judaísmo. Mas aí, Deus enviou Jesus para vir ao mundo, cumprir a lei perfeitamente, sem pecado, e nos redimir dos nossos próprios pecados. O fardo da lei era pesado, mas Jesus diz: o meu fardo é leve. É diferente. Você olhar para a religiosidade, as exigências da religiosidade no Antigo Testamento e hoje são exigências às vezes impostas que elas não satisfazem ao seu coração. Não estou falando disso, mas a lei era assim. Os líderes do judaísmo impunham tal fardo na sua interpretação, que Jesus disse: vocês estão colocando o fardo na mão das pessoas, para as pessoas carregarem isso, quando vocês nem com o dedo querem tocar nesse fardo. Porque eles estavam só fazendo as exigências. Mas Jesus discordou plenamente, não da lei, mas da forma como a lei estava sendo interpretada e se tornando peso para o ser humano. Os fariseus eram rígidos sobre a guarda do sábado, por exemplo. Jesus mostrou: meu filho, no sábado eu não posso fazer o bem a uma pessoa, porque é o dia do descanso. O sábado significa descanso no hebraico. E Jesus fez. E todo mundo: mas como é que pode? Esse homem não... Jesus estava cumprindo a lei, mas a interpretação da lei era que Jesus discordava dos fariseus. A forma como eles ensinavam e colocavam como um fardo pesado para ser seguido pelos seus fiéis. A outra exigência dele era a questão da pureza. Lavar as mãos. Até hoje, quando você fala: não, tem que comer, mas tem que lavar as mãos. Eu disse: tu é fariseu? É? Porque o fariseu exigia. Isso era uma coisa que não se discutia. O judeu tinha que lavar as mãos bem lavadas antes da refeição.
E não era porque tinha Covid naquela época, é uma outra realidade, certo? Muito bem. E um lado espiritual era a circuncisão, exigência da circuncisão. Jesus e Paulo discordaram dessa interpretação da forma como era imposta aos fiéis. Aí, nós vamos continuar dizendo que Jesus os criticou, repito, não por interpretação da lei, que era a sua função, mas pelos seus equívocos, observando o verdadeiro sentido da lei e de seu mau exemplo. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. Vocês estão exigindo das pessoas um comportamento religioso, mas vocês não são capazes de assumir isso. Vocês vivem de uma maneira diferente. E as pessoas que ouviam Jesus diziam, esse tem autoridade, porque ele fala o que vive. E os fariseus e os sacerdotes ensinavam e exigiam uma coisa que eles mesmos não praticavam. É bom relembrar que a lei surgiu lá no Pentateuco para regulamentar as relações e o comportamento do povo de Deus rumo à terra prometida. Como é que vocês têm que se comportar? Porque havia um desentendimento muito grande. E Deus disse, vão trilhar, vão passar muito tempo juntos, então vocês têm que ter uma regulamentação. Então, estabeleceu a lei para que eles pudessem caminhar pela lei. Também para servir de exemplo às nações pagãs. O comportamento do povo de Deus deveria ser de tal forma que as outras nações sentissem desejo de seguir a este mesmo Deus e obedecer a essa mesma lei. Então era essa a realidade. E com o tempo ela foi sendo interpretada de forma equivocada. Jesus estabeleceu, no entanto, com o seu sangue, um novo pacto. Este é o novo pacto no meu sangue. E na cruz, pagou assim o preço da nossa salvação. Eu não tenho mérito nenhum por ter certeza da salvação eterna. Por me sentir salvo. Porque o mérito não é meu. A causa da minha convicção é uma experiência com Jesus que derramou a sua graça em meu coração. É pela graça. Mas não foi de graça, não. A salvação não foi de graça. A Bíblia diz que Jesus pagou com o seu sangue um altíssimo preço para que nós pudéssemos ter acesso a esta graça maravilhosa. Então, a causa é simplesmente, unicamente, a graça de Deus. A graça. É pela graça que sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Simplesmente pela graça, irmãos. Não tem outra coisa, não tem negócio de cumprimento de leis, religiosidade, conhecer a Bíblia. Não é nada disso. Muita coisa pode fazer parte, mas o que faz parte da sua vida é realmente reconhecer que a salvação é resultado única e exclusivamente da graça de Deus por amor a nós. O segundo aspecto importante é o meio para se chegar a esta salvação. É a fé em Cristo Jesus. É pela fé, pela confiança no sacrifício que Jesus fez por nós, é que nós temos acesso e temos condição e meio de chegar à posse da salvação eterna. Deus oferece com amor e graça. O pecador responde com fé e confiança na sua obra redentora. E isso só se tornou possível porque Deus
no exercício de sua soberania, deu ao homem a prerrogativa de escolher seu destino eterno, céu ou inferno. Quem ouvir a minha palavra e crer será salvo. Quem não crer será condenado. É o que está aqui na soberania de Deus. Então ele permite ao homem, está na Bíblia, os vários exemplos bíblicos de que Deus deu essa prerrogativa ao homem. Mas por que Deus deu? Porque Deus é soberano. Ele deu porque achou que devia dar esta oportunidade. E essa oportunidade não pode ser negada. Tal capacidade para discernir a fé é também um dom de Deus. Deus nos deu a capacidade para o discernimento. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas como crerão, diz o apóstolo Paulo, se não há quem pregue? Se a palavra vem pelo ouvir, alguém tem que pregar, alguém tem que proclamar esta mensagem. E isso é o recado que vem da parte de Deus para que o homem possa discernir a fé como dom de Deus, no caso, como teologicamente chamando de livre-arbítrio. A capacidade de escolher entre ser ou não ser cristão, entre seguir ou não seguir Jesus. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser escolher vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, diz o próprio Senhor Jesus. A lei foi incapaz, pela fraqueza humana, de ser cumprida por causa do pecado. Mas a Bíblia diz, através de Paulo, que onde abunda o pecado, superabundou a graça, transbordou a graça de Deus. Assim, a graça de Deus, a fé em Cristo e o poder do Espírito Santo dão suporte a esse homem pecador para agora prosseguir na sua nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E esse homem, com esta nova vida, passa a caminhar na certeza de um destino espiritual feliz lá no céu, onde Jesus disse que ia preparar lugar para os seus fiéis. Dificuldade em ser cristão de dois romancistas russos que chegaram a um estágio da vida que eles passaram a ter sede de relação com Deus, de salvação. Tolstói diz, que era um romancista russo, ele teve, procurando na Bíblia, a forma de voltar, porque ele na infância tinha frequentado muito a igreja, lá na Rússia, antes da Revolução. E ali ele estava, quando criança, ele se lembrava do tempo da igreja, em que ele frequentava os cultos, as missas, enfim, cristãos. E depois de certo tempo, com tanta sabedoria que tiveram, com tanta fama, que no caso Tolstói teve, ele agora passa a ter sede de ter aquela mesma situação espiritual que ele tinha na infância, depois de tantas travessuras feitas aí de pecado. E aí, ele vai ler a Bíblia e se apega ao Sermão do Monte. E começou então a agir de forma fanática. Ele tinha empresa, ele tinha algumas realizações financeiras, distribuiu com as pessoas, com os pobres, com os empregados, e saiu dando tudo.
Depois começou a andar com roupas esfarrapadas, já não queria mais se cuidar, não queria mais tomar banho, porque achava que agora ele era espiritual. E ele começou a observar as orientações de Jesus no Sermão do Monte, e ele chegou a um ponto que ele cansou, e começou a ser torturado por isso, dizendo: eu não consigo fazer tudo isso que a Bíblia manda fazer, porque ele estava apegado à lei, ele estava apegado àquelas colocações de forma isolada, sem contextualizar que a graça de Deus faz a diferença. Então ele morreu torturado, solitário, abandonou as mulheres porque não queria mais saber de mulher, não queria mais saber de sexo. Ele entrou numa linha radical de abandono a tudo na vida, qualquer tipo de prazer, até a alimentação, ele passou a negligenciar. E morreu torturado. O outro colega dele, Dostoiévski, agiu da forma diferente. Tinha a mesma sede, relembrava de fatos da sua adolescência lá na igreja. Ele admirava uma mulher que tinha na igreja, que tinha uma postura tão sincera e tal, e ele disse que relembrava que aquela mulher era uma espécie de uma referência espiritual para ele. Depois ele foi para o mundo aí, praticou o que tinha que praticar. Mas aí agora, Dostoiévski passa a sentir, numa certa fase da vida, o desejo de reatar aquela relação com Deus que ele tinha na adolescência. Mas ele procurou agora de forma correta. Ele se debruçou na graça de Deus, porque ele entendeu que cada ser humano tem a tendência pecaminosa dentro dele. E que se ele não tiver o poder de Deus na sua vida, ele sucumbe. Então ele precisa simplesmente da graça de Deus. E debruçou assim até o fim da sua vida, simplesmente na graça. Morreu feliz, cercado de familiares e amigos. É essa a diferença. Quando você entende a religião como um peso, e eu falo agora na religião cristã autêntica, você acha que negar-se a si mesmo é um peso? Tomar a cruz, isto é, enfrentar os problemas, mas com resignação e confiando nas promessas do Senhor, é peso? Fica difícil. É pela graça que nós atingimos a esta salvação maravilhosa. E que bom que nós entramos agora no último ponto, que é as evidências da salvação. A realidade da salvação, a causa é a graça de Deus, o meio é a fé em Cristo Jesus, e as evidências estão no nosso viver, nas obras que nós praticamos. Aí, estou dizendo, porque Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é um dom que Deus dá, a capacidade da fé, de escolher é o livre-arbítrio que você tem. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. No entanto, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, praticar o que é bom. O cristão não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para praticar o que é bom, melhor do que antes. Ele não pratica boas obras para ser salvo, ele pratica suas boas obras porque ele já está com a salvação como posse. Então isso é diferente, irmãos. Isso é diferente. Existem doutrinas, os irmãos conhecem, e já participaram certamente de doutrinas assim, em que as boas obras fazem parte do
da faixa principal do cristão para ser salvo. E isso é negado por Jesus, por Paulo, pela Bíblia inteira. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para praticar as boas obras, para fazer o bem, para que a minha vida possa atingir outras vidas, ajudando-as nas suas carências e nas suas necessidades. Meu irmão, se você não está no mundo como cristão agora, e você não entendeu que tem a obrigação espiritual de estender a mão a quem precisa, você não entendeu o Evangelho. No sentido de ajudar, de se predispor, de procurar tratar bem, sabe? Confortar pessoas quando elas estão tristes. A fé viva tem inevitável expressão concreta nas ações de amor que nós praticamos. O religioso carrancudo, cheio de regras, que maltrata filhos, e eu assisti isso na minha infância de uma família que tinha de um grande amigo meu. Como aquele pai era carrancudão, grosseiro, mas era tido como um cristão. E maltratava os filhos. E os prendia. Que cristianismo é esse, irmãos? Que cristianismo é esse que você passa na sua rua e não trata bem as pessoas? No seu condomínio, que você não trata bem os que ali prestam serviço a você? Ou na empresa onde você trabalha, você olha com desdém para o empregado mais simples? Que cristianismo é esse? Que não chora com alguém que está chorando pela perda de uma pessoa, ou que está lamentando a perda de um emprego. Se você não participa disso, meu irmão, você não entendeu o Evangelho. Se a fome que alguém que você conhece está sendo experimentada, e isso não diz nada a você, alguma coisa está errada no seu cristianismo. Porque nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para viver boas obras diante de Deus e diante das pessoas que Deus coloca na nossa vida para abençoar. É nesse sentido que eu quero concluir, dizendo que Cristo resumiu todos os mandamentos em 2. E esses 2 mandamentos se resumem numa palavra. Qual é esta palavra, irmãos? Amor. Mandamentos são muitos. Qual é o principal dos mandamentos? Vamos resumir os mandamentos, diz o Senhor Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Você cumpriu isso aí, você cumpriu toda a lei dos profetas, tudo que você podia imaginar. É o comando do amor na vida. Você aprender como cristão isso vai mudar a sua relação com as pessoas, com os próprios irmãos na igreja, né? Ficar de diferenças nisso, naquilo, fica virando o rosto para o outro e tal. Não estou falando que isso acontece aqui, mas acontece. Por causa de diferenças de opiniões, ficam isolados, deixam de participar da obra do Senhor com alegria. Meu irmão, não há nada que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. E este amor que está em nós deve nos unir cada vez mais, apesar das diferenças. Aprender a perdoar. As pessoas erram, nós erramos. E por que nós temos dificuldade de perdoar as pessoas quando elas erram? É porque elas erraram em alguma coisa que não lhe diz respeito? Que você não é tentado? Aprender a praticar o bem
independentemente das suas posições em qualquer área de seus pensamentos, suas ideias. Porque, na verdade, a fórmula de Paulo é esta: a fé real ativa o amor. Eu vou pedir ao irmão Wilson para colocar esse versículo, que eu vou concluir com esse versículo apenas para os irmãos lerem, é Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, que era a grande discussão da época, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É o comando do amor isso aí. Comando do amor que deve existir em mim, em você, na igreja, na sua casa. Porque salvação não é um objetozinho que você pega, agora eu tenho a salvação. É algo que você experimenta e você opera esta salvação, como diz Pedro, com temor e tremor diante de Deus. O que nos faz operar sabiamente esta salvação é o amor. No comando do amor, provamos que somos filhos de Deus, que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Nós vamos agora concluir o nosso culto, enquanto os irmãos estão chegando aqui para a nossa conclusão. Eu queria dar uns avisos aos irmãos. Queria convocar a liderança da igreja, qualquer membro que queira participar, mas não gostaria que nenhum ministro faltasse. No próximo sábado nós vamos ter um café da manhã aqui. Próximo domingo, aliás, desculpe. Domingo nós vamos ter um café da manhã aqui. E após esse café, nós vamos ter uma reunião aqui. Você que é ministro de alguma dos ministérios da igreja, você que é líder do ministério, você que faz parte da diretoria da igreja, você que não faz parte formalmente, mas tem alguma ideia, gostaria de trazer alguma sugestão, venha no domingo. E os líderes de ministério, pensem durante essa semana, para trazer aqui no próximo domingo pela manhã, o que você gostaria de realizar no seu ministério até o final do ano. Porque durante esse período que a gente passou, a gente não teve muito o que fazer. Mas daqui para frente, o que é que nós podemos fazer nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e ainda essa parte de agosto? Então, eu queria que você, que é líder de ministério, pensasse nisso. Traga sugestões, porque aí você vem e outras pessoas dão sugestões a você, por exemplo, do seu ministério de ação social, que faz um trabalho meio na surdina, né? Ninguém sabe, ninguém vê, mas opera, ajuda muita gente, ajuda muitas famílias. Pois bem, de repente, a líder vem aqui no ministério e alguém tem uma outra sugestão. Olha, além dessa, tipo isso, que tal fazer alguma coisa assim e tal? Ministério de Evangelismo, o que é que a gente podia fazer para evangelizar até o final do ano, já que nós estamos voltando às atividades? Venha domingo para trazer sua sugestão, a sua opinião, sua contribuição para esta obra do Senhor. Qualquer que seja o departamento infantil, o que é que a gente podia fazer para melhorar? Como fazer para a nossa escola bíblica dominical trazer de volta uma classe para jovens e adolescentes e os adultos virem à escola dominical estudar a palavra, gente? É triste a gente falar tão bem de oração e Bíblia e não gosta do culto de oração e não vem estudar a Bíblia. É difícil isso entender. Então, venham domingo, nós estaremos aqui a partir de 8 horas, não é isso, irmão? 8 horas, e vamos ter o nosso café, e logo em seguida, uma reunião bem prática, bem simples, não vamos nos estender, todo mundo vai almoçar em casa, não vai ficar aqui para almoçar, mas todos nós devemos estar aqui no próximo domingo, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez os dois visitantes que vieram hoje participar do nosso culto, e os irmãos, de um modo geral, que aqui estão, e somente dizer que o irmão Júlio foi operado, né?
Ele estava meio Robocop, né? Estava cheio de parafuso, teve que tirar os parafusos, né? Uma nova cirurgia, mas está bem, nós temos acompanhado e graças a Deus que ele está se recuperando. Ele não está aqui por isso, mas Deus mandou os irmãos para nos ajudarem aqui, né? E temos a irmã Glória aqui, né? Que a família dela está em Juazeiro porque eles estão trazendo a mudança para cá, né? E aí ela ficou aqui. Mas os pais estão neste final de semana fazendo o transporte da mudança definitiva para Fortaleza. Então, ela, mesmo assim, ela veio de Uber, está sozinha, mas veio e está participando conosco desse culto, para nossa alegria, para a glória do Senhor, não é? Os demais irmãos, vamos ficar em pé agora? Diga, irmã. Não, EBD é outra coisa. EBD às 5 horas é normal. Vai ter EBD, certo? Certo ou não? Claro. Pois então. Então nós vamos ter EBD, porque essa reunião é logo cedo. Eu acredito que antes de 11 horas a gente termina. Certo? Não vai ser, espero que não seja muito longa. Ficou bem prático. Os irmãos já tragam mais ou menos os assuntos mastigados, não é? E nós vamos, então, concluir o nosso trabalho, desejando que os irmãos tenham uma semana de bênção, de paz. Se estiver doente, de recuperação. Se estiver com problema emocional, que Deus lhe dê muita paz no coração. Se você tiver com problema profissional, que Deus abra portas para você. Se você tiver alguma pendência judicial, alguma coisa que para resolver essa semana, que Deus possa lhe abençoar. Enfim, que seja esta que se inicia hoje uma semana de bênçãos e de vitórias. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Vamos